Videoaula de genética. Frequências alélicas e genotípicas. Genética de populações. Conceitos. Genética de populações. É a área da genética que trata da análise de dados genéticos de uma ou mais populações, também chamadas de DEME, constituídas por um grupo de indivíduos de uma mesma espécie. A genética de populações se enfoca principalmente a quantificação e a distribuição da variedade genética existente nas populações, juntamente com as forças que influem nesta variedade. Para uma melhor compreensão, vamos conhecer os conceitos básicos constituintes deste conteúdo. População, DEME, o objeto de estudo do biólogo geneticista. É um grupo de indivíduos de uma mesma espécie e que compartilham de um mesmo habitat. Exemplos: um campo com flores, uma lagoa com sapos, uma cidade com pessoas. Conjunto gênico, pool gênico, é o somatório de todos os alelos presentes nos indivíduos reprodutivos de uma população. É o grupo de genes desta população. Exemplo: um locus de um gene bialélico que determina a cor das flores. Temos aqui então a nossa população de flores no campo, com um total de 16 indivíduos, sendo estes dos seguintes fenótipos e genótipos: azão, vermelho, 4 indivíduos; azão, rosa, 7 indivíduos; azinho, branco, 5 indivíduos. Temos então 16 indivíduos, cada um com 2 alelos, resultando num total de 32 alelos. O alelo azão resultará em 15 alelos, por conta de 4 indivíduos com 2 alelos azão e 7 indivíduos, cada um com 1 alelo azão. O alelo azinho contará com 17 alelos no total, sendo 5 indivíduos que possuem 2 alelos azinho, mais 7 indivíduos que possuem 1 alelo azinho. Temos então o pool gênico dessa população, representado aqui em números absolutos. Frequências. Em genética de populações, costuma-se trabalhar principalmente com frequências, que são valores percentuais do total populacional, principalmente quando se trata de populações com centenas ou milhares de indivíduos. Assim sendo, 2 frequências são os dados principais levantados: frequência alélica e frequência genotípica. Para entendermos os conceitos, vejamos o exemplo a seguir. Suponhamos que uma determinada cidade possua uma população de aproximadamente 100.000 indivíduos habitantes. Como normalmente não é possível estudar todos os indivíduos da população, costuma-se extrair uma amostra aleatória não tendenciosa de indivíduos desta população. Os dados levantados, então, poderão ser inferidos para a população como um todo, em um determinado momento de uma determinada geração. No nosso exemplo, uma amostragem de 1.000 indivíduos foi selecionada da população de 100.000 habitantes. Feita a genotipagem, identificação, de um gene bialélico qualquer, seus 2 alelos diferentes foram chamados de azão e azinho, sendo encontrados os seguintes valores genotípicos. Em 1.000 indivíduos, 587 indivíduos com o genótipo azão, 342 indivíduos com o genótipo azão e 71 indivíduos com o genótipo azinho. 1.000 indivíduos, cada um com 2 alelos, resultaram em 2.000 alelos totais. Daí, pode-se calcular que o alelo azão terá 1.516 alelos. O alelo azinho terão 484 alelos. Assim sendo, vamos calcular então as frequências. Temos aqui nossos dados disponíveis.
A frequência genotípica representa a fração, porcentagem de indivíduos da população que possuem um determinado genótipo específico. É calculada da seguinte forma: frequência azão é igual ao número de indivíduos azão dividido pelo número total de indivíduos da população. É interessante lembrar que números decimais também podem ser representados na forma de porcentagem. Assim sendo, as frequências genotípicas calculadas significam que 58,7% da população possui um genótipo azão. 34,2% da população possui um genótipo azão. E 7,1% da população possui um genótipo azinho. Lembrando que a soma das frequências genotípicas, azão, mais azinho, mais azinho, tem que ser igual a 1, que significa 100% dos genótipos. A frequência alélica representa a fração, porcentagem, de um alelo específico em relação aos alelos totais da população. Calcula-se essa frequência da seguinte forma: frequência do alelo azão é igual ao número de alelos azão existentes dividido pelo número total de alelos. Aplicando o mesmo princípio de representar números decimais na forma de porcentagem, as frequências alélicas calculadas significam que 75,8% da população possui um alelo azão, 24,2% da população possui um alelo azinho. A soma das frequências alélicas frequência de azão mais frequência de azinho é igual a 1, que corresponde a 100% dos alelos. Na teoria da genética de populações, convencionou-se representar a frequência do alelo dominante, frequência de azão, com a letra P, e do alelo recessivo, frequência de azinho, com a letra Q. Sendo frequência de azão igual a P e frequência de azinho igual a Q, logo, podemos também inferir que P mais Q é igual a 1. É interessante notarmos também que a partir das frequências genotípicas, podemos calcular as frequências alélicas. Isto é possível da seguinte forma: com o dado de uma única frequência alélica, podemos calcular a outra frequência alélica, pois se P mais Q é igual a 1, então se dispusermos das frequências genotípicas e alélicas, e também do número de indivíduos e alelos, podemos calcular a quantidade de indivíduos com cada genótipo e a quantidade de cada um dos alelos presentes na população. Após todos os cálculos, passamos a dispor das seguintes informações. Os dados obtidos na amostragem se aplicam à população como um todo. Temos, então, o pool gênico desta população, representado na forma de frequências. O levantamento desses dados é do interesse de geneticistas e estudiosos da genética de populações para observar e estudar o que acontecerá com os genótipos e alelos a partir da reprodução dos indivíduos da população, com a formação das gerações seguintes. Fazer previsões sobre as sequências genotípicas dessas gerações seguintes.
estudar o equilíbrio e o desequilíbrio genético associado às reproduções populacionais.